Olá, estamos de volta com a entrevista com o candidato à presidência da República pelo PSC, Pastor Everaldo. Candidato, no seu programa de governo, o senhor fala em desburocratizar o processo de adoção de crianças abandonadas. Isso inclui também a adoção por casais gays? Não, eu sou contra a adoção por casais gays. Por quê? Sou contra. Acho que não é o melhor para a criança. O senhor acha que os casais homossexuais não têm condições de tomar conta dessas crianças? Qual a razão específica? É um princípio. Eu acredito que a criança deve ter uma referência de pai e mãe, homem e mulher. Isso é o que eu creio. E se os únicos casais dispostos a adotar determinada criança forem homossexuais, é preferível que elas fiquem num abrigo sem pais, a estarem sob proteção, Lutarei com todas as forças para facilitar que os casais heterossexuais, como hoje, tem muitos que lutam para adotar e tem dificuldade. Então, vou lutar para facilitar ao máximo. Uma criança não tem lugar melhor do que um aconchego do lar. E, na minha opinião, um lar onde se tenha homem e mulher como pai e mãe. Eu acredito na família tradicional como a melhor referência para uma criança. É o que eu creio. Candidato, mas a união homoafetiva é uma realidade hoje em dia. E com esses casais gays que têm um direito, que têm a vontade, têm o desejo, têm o sonho de ter um filho? Não é um sonho legítimo? Não é um desejo legítimo? Eu respeito as pessoas, só que eu acredito dessa forma que eu defendo. É da democracia. Eu estou numa democracia, eu posso acreditar nisso e defender. Então, eu respeito todas as pessoas. Cada um tem a sua liberdade para fazer. O senhor não acha que isso é discriminatório? Eu não acredito que não, 100% não. Eu tenho meu direito de defender aquilo que eu acredito. Então, vamos dizer, eu não posso ser discriminado porque eu acredito dessa forma. Mas como governo, o senhor acha que caberia ao governo ter essa ingerência nesse ponto? Na vida privada? Olha só, nós estamos num sistema representativo, temos os deputados que fazem as leis. Vota-se no Congresso. Aprovou no Congresso, vai para o presidente. O presidente tem o direito de vetar ou não. Hoje nós temos, até houve um esforço concentrado esse ano, tinha quase 3 mil vetos que não estava sendo votado. Então, vamos ver, votou-se, o presidente, se concorda, homologa. Se não concorda, veta. O senhor vetaria, então? Vetaria, e aí o Congresso, então, que representa o povo, vai lá e derruba o veto. Então, por exemplo, eu cito sempre o exemplo. Eu sou, Amanda, Rodrigo, você que está em casa, eu tenho ojeriza a armas. Eu não gosto de armas. Já até citei um caso, meu irmão, ano passado, foi vítima de uma bala perdida lá no Rio de Janeiro e perdeu a vida por causa disso. Então, eu tenho ojeriza a arma. Mas em 2005, teve um referendo. Mais de 60% da população aprovou o porte de arma. Então, vamos dizer, eu tenho que respeitar, eu sou uma pessoa que tem que respeitar a Constituição. Então, é isso que eu estou dizendo. Eu não gosto de arma, tenho ojeriza, mas se o Congresso aprovar, eu vou ter que respeitar. No caso de aprovação, a da união estável entre homossexuais, por exemplo, isso foi aprovada pelo Supremo Tribunal Federal. Na época, o senhor disse que o Supremo extrapolou sua função, afirmou que a função seria do Congresso e não do Supremo. Num eventual mandato seu, o senhor pretende mandar para o Congresso um projeto pretendendo rever a união homoafetiva? Ou o senhor vai deixar quieto esse assunto? Eu vou sempre lutar pelo que está na Constituição. Isso é claro para a sociedade, aqui eu não vou enganar ninguém. Tenho meu ponto de vista, meus princípios, acredito neles e vou defendê-los. Sim, mas concretamente, quer dizer, o senhor vai tentar rever essa posição aprovada pelo Supremo Tribunal Federal? Eu acredito, conforme falei, repito, o Supremo extrapolou, que a Constituição não permite. Mas o Supremo não é o guardião máximo da Constituição? Quer dizer, se 11 ministros decidiram, em sua maioria, pela aprovação da união homoafetiva, quer dizer, não está correto? O Supremo é o guardião, eu respeito o nosso Supremo, todavia, somos homens e mulheres que podemos errar. Então, no meu ponto de vista, o Supremo equivocou-se a fazer essa aprovação. Então, o senhor apresentaria um projeto para o Congresso para rever a união homoafetiva caso o senhor seja eleito? Farei isso. Eleito, farei isso. O senhor acha que isso não há uma agenda que a sociedade hoje está mais aberta a esse tipo de... Não enfrentaria uma contestação grande na sociedade? Olha só, isso é da democracia. O Congresso derruba, o Congresso não vota, vota contra. Isso é normal da democracia.
Eu acredito sem nenhuma coisa, só que o que nós precisamos entender, Amanda e Rodrigo, você que está em casa, é que o candidato tem que chegar aqui e dizer para a população o que ele pensa. Não é costear o alambrado, pegar, dizer uma coisa aqui e depois fazer outra. Ele está aqui com clareza para a população. Eu não tenho vergonha de dizer aquilo que eu acredito. Candidato, no seu programa de governo, o senhor fala em combater a prática do aborto enquanto recurso paliativo, eu estou citando aqui, de uma política inconsequente de planejamento familiar. Como o senhor defende que seja feito esse planejamento familiar? Por meio de métodos contraceptivos, por exemplo? Sou favorável a todo método de planejamento familiar que não seja abortivo. Tudo que for possível incentivar para que não aconteça a situação do aborto, vai contar com o meu apoio. Então, camisinha, pílula... Tudo que não for abortivo vai contar com o meu apoio. Todos os métodos possíveis de planejamento familiar. Os defensores assim, de uma política de regulamentação do aborto defendem que hoje um dos grandes problemas do país é a existência de abortos clandestinos. O que o senhor pretende fazer em relação a isso? Nós temos até 2 casos no Rio de Janeiro, né, que são casos emblemáticos de 2 jovens que provavelmente foram vítimas dessa rede de clínicas de aborto clandestinos. Né? Uma delas está desaparecida, outra morreu. Quer dizer, o senhor não acha que o aborto é um caso de saúde pública, que deve ser tratado como um caso de saúde pública e não na esfera moral? Quando acontece o aborto, virou um caso de saúde pública como outro qualquer. E a saúde pública no Brasil, hoje, é uma vergonha. Você chega, não tem atendimento para fazer exame, você não tem atendimento para cirurgias, enfim, a saúde pública no Brasil é uma vergonha, tanto é que nós temos proposta nessa área também. Mas quando acontece o aborto, virou uma situação de saúde pública que tem que ser atendida. Mas a existência de clínicas clandestinas, por exemplo, ela decorre muito em função da proibição ou da falta de uma política pública voltada para isso. Que atenda essas mulheres. Rodrigo, Amanda e você que está em casa, eu sou a favor da vida desde a sua concepção. Então, é claro, eu não concordo com o aborto. Essas mulheres, por exemplo, o senhor acha que elas devem ser criminalizadas? Elas devem responder criminalmente pelo aborto? Se uma moça que praticou aborto for descoberta, ela deve responder criminalmente por isso? Existe já na lei as exceções. E nós temos que preservar a lei que está estabelecida. Nós temos que educar, temos que fazer o máximo para que não aconteça essa situação. Mas e se acontecer? Que a situação pelo que eu tenho de relatos, a pessoa... É a maior tristeza para uma mulher quando ela faz um aborto. Quais são as exceções que o senhor apoia e admite? É o que está na lei. Só para que o espectador possa... No caso, né, do estupro, né, que está aí, né? Então, esses casos excepcionais que estão já na lei. O senhor admite o aborto nesse caso, em caso de estupro ou de risco à vida da mulher, que são os 2 casos previstos em lei? Exatamente. Isso a lei já prevê e a gente tem que respeitar, já foi aprovado. Em todos os outros casos, então... Tudo que for possível fazer para preservar a vida, conte comigo. Vou fazer tudo. Tudo. Até a assistência àquela que engravidou, que não queria. O que você precisa para manter essa criança? Aí vai contar com o meu apoio. Candidato, nós temos um tempinho final para as suas considerações finais, as suas palavras. Que mensagem o senhor gostaria de deixar para o eleitor? Quero agradecer a você, Amanda, Rodrigo, a Rede TV. Reafirmo meu compromisso em defesa da vida, desde a sua concepção. Sou contra a legalização das drogas, sou a favor da família tradicional, sou a favor da liberdade de imprensa sem marco regulatório, sou a favor da livre iniciativa, da livre concorrência e, eleito presidente, para você, trabalhador, que a partir de 1º de janeiro, que ganha até R$5.000 por mês de salário, estará isento do imposto de renda. Deus abençoe a você, a sua família e o nosso querido Brasil. Candidato, muito obrigada pela sua participação, foi um prazer tê-lo conosco. Obrigada, Rodrigo de Almeida. A Rede TV e o IG contribuem para o debate democrático. Muito obrigada pela sua atenção, uma ótima tarde para você.